prédio de concreto repleto de vidros tem um convite na fachada. Entre e surpreenda-se. A biblioteca foge dos padrões convencionais. Aqui o barulho é permitido em quase todos os ambientes, exceto na salinha do silêncio. O espaço conta com uma oca na entrada, salas de criatividade, ludoteca, jogos eletrônicos e computadores. Além de um espaço com equipamentos voltados à acessibilidade, com livros em braille, audiolivros e até um virador automático de páginas. A Biblioteca Vila Lobos disputou com mais 34 espaços de 19 países. Está entre as 5 finalistas do prêmio dado pela Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias ligada à Unesco. A candidata brasileira concorre com bibliotecas da Noruega, Holanda, Estados Unidos e Singapura. O espaço foi inaugurado em 2015 no local onde antigamente era um lixão. Mas o esforço de revitalização deu início a um espaço de leitura gratuito e de livre acesso. O diretor executivo da SP Leituras, Pierre André Ruprecht, afirma que a Biblioteca Parque Vila Lobos está voltada para as pessoas, com diversas atividades e serviços que permitem a aproximação com o mundo da cultura. A gente está acostumado com aquela imagem da biblioteca, que é um enorme acervo, né? Muitos livros e tal, e isso é importante, mas não é central. Numa biblioteca como essas, os centros são as pessoas. O acervo, todas as ferramentas e tal, existem em função das pessoas. Qual é a nossa missão? É prover conexões, prover possibilidade de as pessoas entrarem em contato com o conhecimento, com a literatura e umas com as outras, para trocar informações, para trocar conhecimento e para criar conhecimento juntas. O diretor executivo da SP Leituras destaca que o fato da biblioteca estar disputando um concurso internacional dá visibilidade para o modelo do espaço. E é importante a população entender, e também os gestores públicos entenderem, o papel que a biblioteca contemporânea tem, a biblioteca pública contemporânea tem. É um espaço de inovação, é um espaço de encontro com o conhecimento, com a literatura, importantíssimo, muito valorizado mundo afora, né? A bibliotecária Roseli Souza Barros comparou o espaço a um oásis no deserto e disse que vem toda semana com a filha. O diferencial daqui é que as pessoas ficam muito à vontade. Vocês podem perceber que não tem aquele famoso psiu que existe nas outras bibliotecas. Então aqui ela é bem setorizada, então tem para todos os gostos. Vir com minha filha à biblioteca é mostrar para ela, eu lendo também, né? Não só assim, filha, leia. Não, eu estou aqui lendo, ela vem, ela fica solta nas estantes para ela buscar o material que mais a agrada. E eu acho que isso amplia muito, né? Conhecimento é tudo. Já o alemão Bernardo Lipsmer, que mora no Brasil há 7 anos, afirmou que a biblioteca segue padrão europeu. Ele trouxe os filhos Victor e Gael para conhecerem o espaço e destacou a importância de trazer as crianças desde pequenininhas à biblioteca. Primeiro você coloca já nessas crianças bem cedo a semente da cultura, da leitura e obviamente de referente aos espaços públicos, a respeitar os espaços públicos. Porque não é porque é assim, sem pagar que nem shoppings, não é valorizado. Então eu acho que ocupar os espaços públicos é extremamente importante, porque as pessoas, especialmente aqui em cidade, aqui em São Paulo, não tem espaço público, então tem que incentivar a vir. Victor, de 5 anos, deu a opinião dele sobre a biblioteca. Eu tô gostando bastante daqui. Nunca vi uma biblioteca tão legal igual essa. Até o pequeno Gael, de apenas 2 anos, quis falar. Eu gostei daqui. A vencedora do prêmio será conhecida no dia 28 de agosto, numa cerimônia em Kuala Lumpur, na Malásia. E uma notícia boa para o Brasil. Pela primeira vez, uma brasileira conquistou o prêmio que prestigia os bibliotecários de maior destaque fora dos Estados Unidos. Daniela Majori Acama dos Reis, que trabalha no Lobo de Riso Advogados, esteve neste fim de semana em Baltimore para receber a homenagem. E eu acredito que o bibliotecário brasileiro carece dessa visibilidade que existe já em outros países e que no Brasil, infelizmente, é um país em desenvolvimento. E eu acho que uma meta da biblioteconomia é essa, dar visibilidade para o bibliotecário em todas as áreas, não só na área jurídica. No evento, ela apresentou um artigo redigido com a amiga Paula Drummond sobre o perfil dos bibliotecários jurídicos no estado de São Paulo. Professor Vila. É uma iniciativa louvável, essas bibliotecas. Até quando apareceu o Vila Lobos, eu imaginei que fosse a do Carandiru.
que também tem uma boa biblioteca atendendo esse tipo de público, né? Uma boa iniciativa. Lembrar que isso tem uma história em São Paulo, né? A primeira biblioteca circulante de São Paulo é no final do século XIX, foi do Mackenzie, quando era um colégio, não era nem uma universidade, isso faz muito tempo e tal. Uma grande mudança na história das bibliotecas de São Paulo foi graças a Mário de Andrade, que foi quase com o secretário municipal da cultura, a expressão não era essa, a denominação não era essa existente à época, e com a criação que hoje chama-se Biblioteca Municipal Mário de Andrade no centro da cidade. Foi o Mário de Andrade também, grande poeta, escritor conhecido de todos, que criou a biblioteca circulante em ônibus, isso na década de 30, quando o prefeito foi um grande prefeito chamado Fábio Prado. Hoje esquecido porque no Brasil se esquece o que ocorreu ontem, né? Então a gestão inovadora do Mário de Andrade, que depois foi demitido quando veio o golpe da ditadura do Estado Novo, acabou depois nas loucuras brasileiras indo para o Rio de Janeiro em 1938, quando foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional com o Rodrigo Melo Franco e tal. Agora, as bibliotecas ainda de São Paulo são muito pequenas. A maior é a Biblioteca Mário de Andrade, que teve uma grande reforma nas gestões Serra Kassab, incorporando inclusive na Braulio Gomes o prédio do IPESP, o antigo prédio do IPESP e tal. A parte da hemeroteca foi para lá. E deu uma bela reformada na biblioteca, mas falta livros ainda. Os livros faltam um acervo, mas a altura de São Paulo. Bogotá construiu há cerca de 20 anos atrás, pouco menos, uma grande biblioteca também, muito maior do que qualquer biblioteca existente em São Paulo. Então a grande tarefa é nós termos grandes bibliotecas. Achar que isso não é importante hoje no mundo é um equívoco. Basta ver as bibliotecas recentemente construídas em Londres, em Paris e tal. Então essa é uma grande tarefa, é louvável. Eu acho que a mais importante no estado de São Paulo é a Mário de Andrade, professor, sabe por quê? No interior não havia biblioteca, em nenhuma cidade. Eu próprio, que já era numa cidade importante, que é Presidente Prudente, não tinha. Então, quem veio, os jovens que vieram fazer vestibular, se serviram da Mário de Andrade para poder se informar. Você tinha direito a tirar 2 livros por quinzena e tinha lá uma fichinha, bastava você mostrar sua identidade e tirava 2 livros. E a gente vinha do interior sem informação. E ela ajudou a esse pessoal, essa juventude, ingressar nas faculdades. E uma última observação minha é que nós temos de incentivar a leitura. Nós somos um país que não incentiva a leitura. Nós tivemos um ex-presidente da República, o presidiário de Curitiba, que dizia que pior que ler só tinha uma coisa, que era correr na esteira, né? Então, mas agora diz que está lendo lá na cadeia, né, professor? Até o Tolstói, deve ser o Dodói que ele está lendo, mas para ele é o Tolstói. E quem é ele, né? Então, a grande questão que se coloca é que não há incentivo à leitura. As escolas do ensino médio não incentivam a leitura, só lê resumo. No vestibular, idem, ninguém lê nada. Em parte porque muitos professores não sabem ler. Desculpe dizer isso, mas é verdade, viu? Conheço as peças, né? Fiquei trabalhando na área de licenciatura de História, escrevi manual de didática, conheço as peças, conheço a realidade das escolas também, não só da universidade, que é o lugar que eu conheci mais gente burra na minha vida, foi na universidade, né? Nunca vi, desde a graduação. Na graduação, na USP, nós tiramos professor. Eu fui o emissário para falar que ele não sabia nada. Uma das coisas mais desagradáveis, você com 19 anos, chegar para um senhor de 60 e dizer que ele não sabe nada. E ele não sabia. E o pior é que ele virou professor titular e coordenou a pós. Bem, sem lembrar desse caso, que quem é daquela época lembra desse episódio, a grande questão é que não há incentivo à leitura, né? Então isso é fundamental, os livros continuam sendo caros, a velha história, mas vale repetir, o número de bibliotecas, o número de livrarias no estado de São Paulo, compare com Buenos Aires, não vamos atravessar o Atlântico, compare com Buenos Aires, o número de livrarias tem em Buenos Aires, e as livrarias do Brasil são bonitas, são shoppings, mas não tem livro. Tem uma delas que é muito bonita aqui na região da Paulista, mas não tem livro. Aquilo não é livraria, não. Aquilo é qualquer outra coisa. Pode chamar de espaço de convivência. Livraria, não. E eu tenho a impressão, já fiz vários comentários aqui nesse sentido, que a criação do X pelos vestibulares foi proposital para destruir a cultura humanística do Brasil. Ninguém mais sabe quem são os nossos grandes literatos, não sabe. A formação agora é técnica. Busca-se o X, 3 opções. Eu até brincava com uma dessas perguntas. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral, Cabreu ou Cabril. E era assim. Isso destruiu a cultura humanística em nosso país.